Esse filme é ótimo e cheio de detalhes, mas essa trilha sonora ser a primeira coisa que ouvimos certamente é um ótimo detalhe. O filme abre mão daquela música clássica de herói e usa uma música que remete mais aos filmes do James Bond dos anos 60, que por sinal é a década no qual o filme se passa. Às vezes, eu penso em ter uma vida normal, relaxar e aí constituir família. Tô no auge da forma, em briga de cachorro grande. Garotas, na boa, deixar o mundo ser salvo pelos homens? Claro que não. Claro que não. Eu adoro a estética dessa cena inicial. O filme podia abrir com uma cena de algum herói salvando alguma cidade, mas começa com pessoas normais, ou quase normais, sendo entrevistadas. Sem falar que ela revela um pouco da personalidade dos personagens, mas sem perder a naturalidade. E também mostra que nesse filme, os heróis eram algo mais comum na sociedade. Diferente do Super-Homem, por exemplo, que é visto como um deus, nesse filme os heróis eram mais parecidos com bombeiros ou policiais com habilidades especiais. Isso é inusitado para um filme desse gênero, mas acaba funcionando perfeitamente bem. Um outro detalhe interessante a respeito dessas entrevistas é como elas estão completamente erradas. Gelado se via como um mulherengo, mas acabou casando. Beto disse que adoraria se aposentar, mas teve dificuldades em se ajustar à vida de um homem comum e vive querendo voltar à ativa. Helena disse que ela era uma mulher forte e que achava que não queria se aposentar, mas ela é que mais se encaixa perfeitamente em sua família e está feliz por estar aposentada. Tô no auge da forma, em briga de cachorro grande. Eu não entendi de primeira que a logo do uniforme dela era um E e um G misturados, e agora que percebi, achei uma ótima logo. E o uniforme deles depois é uma mistura do I, do uniforme do Beto, com a forma oval do uniforme dela. Mesmo com certas limitações da época, a atenção aos detalhes que a produção deu a esse filme é bem perceptível. Os reflexos no carro são ótimos e dá até pra ver a lâmpada da rua sendo refletida na roda. Adoro como o sol vai se pondo e criando sombras e colorações impecáveis para essa cena. O visual realmente fica muito bom e deixa a cena mais atraente. Já tenho compromisso mais tarde. Parece que ela tá só enrolando ele, mas como sabem, ela realmente tem um compromisso mais tarde e um que vai durar pra vida toda. Afinal, casamento é pra vida toda. O filme mostra que salvar esse cara acarretou um grande problema para todos os heróis e a gente, pelo menos a maioria de nós, nem dá muita bola pra isso e segue assistindo o filme. Mas é muito interessante como o filme apresenta esse dilema pra gente. O herói realmente faz bem ao salvar uma pessoa que deliberadamente quer morrer? Nesse caso, Beto não fez nada de bom pro cara que ele salvou e isso só gerou problemas para todos os heróis de todo mundo. Posso ser sincero. Agora finalmente eu descobri quem eu sou. Adoro como o reflexo dele cresce, acenando ao fato da grande importância que ele vai ganhar mais pra frente na trama. Outro detalhe mínimo, mas muito interessante, é como o Beto se prepara para esse impacto. Ele não morreria, mas isso não significa que parar um trem dessa maneira não vai doer. E o filme usa isso para mostrar a humanidade nos heróis. Isso ajuda a gente a simpatizar ainda mais com os personagens. Algo bem legal a respeito desse prólogo é como ele faz questão de quebrar todo o estereótipo que esperamos de um filme de herói. Salvar um gato de uma árvore, evitar um roubo a banco e parar um trem são coisas que a gente espera que bombeiros ou policiais façam, não super-heróis. Isso mostra como policiais, bombeiros, médicos e etc. são os verdadeiros heróis, além de humanizar os heróis do filme. Esses são todos os falecidos usuários de capas. Não é muito expressivo, mas dá pra perceber que Edna está feliz pelo casamento dos dois. Seria absolutamente normal, devido à personalidade dela, se ela visse Beto e Helena apenas como manequins para as roupas dela. Mas ela não vê as coisas dessa maneira. Pelo contrário, ela gosta deles como amigos e consegue apreciar o dia especial deles. Essa é uma ótima maneira de também humanizar essa personagem e dar mais profundidade para ela. E isso é outra coisa realista acerca dos heróis. Eles executam as leis com as próprias mãos. Então, ser processado seria algo normal e esperável. E por outro lado, sem os heróis, um aumento da criminalidade seria esperado e realmente ocorreu. Esse take mostra como a vida de Beto é dolorosa para ele e extremamente monótona. E uma coluna no meio do escritório simboliza muito bem como ele não se encaixa nessa vida. Ele é um herói e quer viver uma vida de herói. O filme não fala diretamente a que época pertence, e tudo indica se passar nos anos 60, e essa cena dá sentido a isso. Se o filme passasse em tempos modernos, certamente esse professor teria uma câmera atual, com uma taxa de quadros maior, o que possibilitaria filmar o Flecha. Tudo outra vez? Ele é culpado, dá pra dizer que desta carinha de cínico dele. É culpado, culpado. Adoro o sotaque dele, ficou bem melhor do que no áudio original. Prometo que eu vou devagar, eu só ganho por um tiquinho de nada, mãe. O assento do Zezé estar virado pra frente é preciso historicamente. Nos anos 60 era assim que faziam. Todo mundo é especial, Flash. Que é outro jeito de dizer que ninguém no mundo é.
Isso faz muito sentido e é meio inesperado uma criança falar esse tipo de coisa. Adoro como o filme conta qual o poder dela sem falar diretamente. Ela até poderia apenas ter se abaixado atrás da mureta, mas ainda assim fica evidente que ela pode ficar invisível. E a postura curvada dela, junto com o cabelo escondendo o rosto, é uma outra dica sutil de como ela gosta de ficar escondida. Mãe, Mais uma vez vemos os heróis sendo humanizados. Essas caretas condizem completamente com uma mãe que não tem superpoderes. E essa confusão na mesa mostra que mesmo uma família com poderes enfrentam os mesmos problemas que uma família normal. E a produção até teve cuidado de deixar o cabelo dela levemente bagunçado após toda essa confusão. Realismo. É meio engraçado como o Zezé acompanha toda a conversa no fundo. E o que esse Barão Von Mal faz quando eu tô nessa situação? Começa um discurso. Começa um discurso. Aí Um filme de heróis zombando de um clichê cometido por todos os vilões de filme de herói. Bem apropriado. A câmera se movimentando lentamente em direção ao rádio antes de focar nele é uma boa escolha artística. Deixa a cena mais dinâmica e mais cinemática. Tá legal. Já bebeu sua água? Agora fica... tô sabendo. Fica frio aí. Essa cena é interessante. Gelato se comporta de uma maneira que faz a gente crer que tudo está sob controle. Mas assim como o policial, a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo e o filme consegue surpreender a gente de uma maneira bem positiva. E apesar de outros personagens claramente terem desencarnado, o policial tá bem. Dá até pra ver os olhos dele se mexendo. Ele tá murmurando a música tema do próprio filme. Bem legal. Ele seria genial. É o sonho dele ou é o seu? Essa é uma ótima representação de que apesar de Beto ser bem grande, ele não é superior à esposa dele. E a discussão originalmente não tinha Helena se esticando para ficar maior. Os funcionários da Pixar reclamaram que isso fazia parecer que Beto estava intimidando ela. Então Brad Bird, o diretor, fez com que Helena se esticasse para torná-los mais iguais e fazer parecer que era uma briga normal de um casal normal. Apesar do chefe dele claramente ser perfeccionista, os relógios na parede não mostram apenas que ele é perfeccionista e odiaria perder a hora, mas também mostra que ele acha que ele é mais importante do que ele realmente é. Tendo 4 relógios para 4 fusos diferentes, mas todos estão ajustados para o único fuso no qual a empresa dele opera. Esse memorando diz que todos os funcionários da empresa terão seus gastos com luz, telefonemas e até com lápis descontados dos seus salários. E no mesmo memorando, ele agradece aos funcionários por esse ter sido o ano de maior faturamento da empresa. Então se tem alguém que merecia ser arremessado através de paredes, esse alguém era ele. Tem alguns detalhes interessantes nesse escritório. Ele gosta de desenhar o logo do próprio uniforme, ele tem uma jarra cheia de balas que ricochetearam no peito dele, várias notícias envolvendo o nome dele e até alguns desenhos de fãs. E é muito legal que os desenhos não tenham nada a ver com Beto. Afinal, quando ele põe o uniforme, as outras pessoas enxergam uma pessoa completamente diferente dele. Eu gosto muito dessa câmera over the shoulder mostrando a perspectiva do robô. É uma das coisas positivas que diferem essa animação das demais. Minhas costas. Esse é um outro detalhe que humaniza o herói. Apesar de ter superpoderes, Beto tá parado há anos, e esse jeito nas costas adiciona um toque de realismo. A partir desse momento vai ficando cada vez mais claro que esse não é um filme exatamente para crianças. Ele enganou o robô e fez ele mesmo se destruir. Mas tudo bem, é uma máquina. Porém, depois disso ele joga um pedaço gigante de metal em outros humanos, acerta uma pedra na cabeça de um outro humano e até vemos um cara batendo de frente numa montanha. Sem falar de algumas piadinhas durante o filme. Longe de ser um problema. Aliás, isso dá até uma nova perspectiva do filme depois que assistimos de novo quando mais velhos. Como eu disse antes, Beto era infeliz no seu trabalho na seguradora, e essa montagem deixa isso ainda mais claro. Depois que ele começou a trabalhar com o que ele gosta, sendo herói, ele começou a passar mais tempo em família, parou de sair escondido e voltar tarde da noite, reacendeu as chamas do amor com a esposa dele e até comprou um carro novo. Eu criava pra deuses. Veio me trazer... Edna é um personagem excelente. A aparência dela meio asiática e a voz dela se misturam numa composição perfeita. Aliás, no áudio original em inglês, a Edna é dublada pelo próprio diretor do filme. Não fazia ideia disso e achei bem legal quando descobri. Edna costumava fazer roupas para os deuses, como ela mesma diz. Nesse caso, os deuses são os heróis, e Síndrome usa Cronos como senha. Cronos era um titã da mitologia grega que tentou matar os deuses engolindo eles. Uma ótima referência. E até o nome dele é interessante. Síndrome quer se tornar um herói, mas ele planeja criar o problema para resolver depois, e ser consagrado como um herói por isso. E na verdade esse comportamento tem um nome, se chama Síndrome do Herói. Então a escolha do nome dele é bem apropriada. Escuta, 15 de Edna... novembro de 58. É quando a capa prendeu num míssil. Inteligência. Stratogata.
23 de abril de 57. Capa presa numa turbina de jato. Mega Homem. Elevador expresso. Dinamite. Capa presa na decolagem. Super Tibum. Sugado por um redemoinho. Nada de capa. O filme gasta alguns segundos falando sobre o perigo de uso de capas nos uniformes, e essa morte específica até dá um vislumbre da morte do vilão. Aliás, quando Edna estava dando esses exemplos, ela não sabia apenas quem e como, mas a data exata em que a morte ocorreu. Ela desenhou todos esses trajes, então definitivamente se sente responsável por todas essas mortes. Ela pode dizer que não pensa muito no passado e que só a distrai do agora, mas isso não significa que ela se sinta culpada de certa forma. Uma das coisas que impedem a gente de perceber que o filme ocorre durante os anos 60 são as tecnologias, mas mesmo assim, a tecnologia aqui é baseada na visão futurística que as pessoas tinham nos anos 60, e isso é genial. Sua próxima missão será passada na sala de conferências 14 horas, ala D, sala A, 113. O nome é meio complicado para uma sala de reunião, mas A113 é uma referência à sala de aula onde vários animadores da Pixar tiveram suas primeiras aulas. Adoro como dá pra ouvir o robô se mexendo lá fora. A porta abrir e ele tá ali de repente é uma surpresa, mas ele tava ali o tempo todo, a gente até consegue ouvir, isso é bom. Seu malandro, eu tô fazendo discurso, eu não acredito. O filme reconhecer que ele estava fazendo o clichê do vilão que fala demais é algo bem legal também. Edna Mode. E convidada. Esse é um ótimo sistema de segurança. Alguém poderia forçar a Edna a usar o reconhecimento de voz, mas ainda assim ela poderia matar essa pessoa se ela quisesse. Suporta temperaturas de 1000 graus centígrados ou mais. Conveniente. Esse é um take bem cinemático. O carro bloqueando a lua é bem legal. Talvez essa até seja uma referência a ET. Um simples detalhe como a senha já é o suficiente para revelar mais um pouco da personalidade dele. Cronos, além de pai dos deuses, também foi o titã que matou vários deuses da mitologia grega. E é assim que Síndrome parece se enxergar, sendo superior aos deuses, que nesse caso são os heróis, mesmo que ele não tenha nenhum superpoder. Ele é mais humano do que qualquer herói que ele já tenha matado até esse ponto do filme. A mulher tem poderes psíquicos e pode até prever o futuro, mas mesmo assim foi derrotada e o nível de ameaça dela foi só 1.6. É estranho, mas é interessante que ele tenha começado pelos heróis que tenham algum tipo de poder psíquico. É meio sombrio que ele tenha matado todos esses heróis só pra aprimorar o robô. E depois que ele revela o plano dele, a morte desses heróis parece mais em vão ainda, já que nem ele seria capaz de derrotar o próprio robô. Esse é um outro sistema de segurança inteligente. Não mata o invasor e permite que você questione ele depois. Calma, Helena, calma. Calma, garota. Tá exagerando, tá tudo bem. Eles foram só tomar café. Ela tá sendo otimista, porém realista. Isso é interessante. Ah, não precisa não, dona Helena. Eu sei resolver qualquer encrenca desse bebezinho. Né, meu bilho? É engraçado, já que eles fizeram um filme curto que mostra absolutamente isso. Ela realmente conseguiu manter a situação sob controle. Bem, na medida do possível, claro. Eu não sei. Eu gosto muito da mudança abrupta de foco. Helena estava se preocupando a respeito do Zezé, mas no segundo seguinte ela se torna uma mulher elástica e precisa descobrir como salvar os dois filhos. Sem falar que nesse momento ela precisa voltar a ser uma heroína, algo que ela tentou deixar para trás durante pelo menos 15 anos. E essa cena é genuinamente tensa, e não é porque 3 dos principais personagens podem morrer, mas por causa da densidade da cena. Ver Helena tentando lidar com a situação, sendo a mulher elástica e não a mãe deles, coloca Helena em um dilema onde ela precisa escolher entre ser a mulher elástica e salvar as duas crianças ali atrás, ou proteger os filhos e principalmente os sentimentos de Violeta, que claramente está se sentindo incapaz por não conseguir colocar o campo de força em volta do jato. 0 milhas a sul-sudoeste de sua posição. Anjos 10, rumo leste. Cancela, câmbio. Sem falar da terminologia de aviação, que é bem correta também. Ver ela usando todas essas frases dá mais realismo ainda pra cena, o que contribui pra tensão. Aliás, a dubladora original da Helena realmente aprendeu a terminologia básica usada por pilotos e por controladores de voo para que ela pudesse fazer essa cena da maneira mais precisa e realista possível. E o controle que a Helena tem da situação ainda ajuda a confundir a gente. Ela parece ter a situação sob controle, o que nos dá certa esperança, mas o terror na voz dela nos segundos finais indica que não vai ter saído, o que deixa a gente extremamente desconfortável. Sem falar que ficamos esperando até o último segundo achando que Violeta finalmente conseguiria colocar o campo de força em volta do avião, mas ela não consegue, o que é uma grande quebra de expectativa. Mas como é de forma realista, eu acho que é algo bem positivo. Tudo isso combinado faz a gente ficar tenso por 2 minutos que nós não estávamos esperando, muito menos nesse ponto do filme. Caso você tenha se perguntado como ela conseguiu proteger eles dessa explosão, eis a resposta. Quase indestrutível.
vão dar trégua porque vocês são só crianças. Eles vão matar vocês se tiverem chance. E essa é uma coisa pesada, mas necessária para se dizer para eles. Nenhuma mãe normal falaria isso para os filhos. O instinto seria de proteger eles da dura realidade. Mas Helena não é uma mãe normal e eles também não são crianças normais. Por isso, a mensagem é necessária. Não é o tipo de superpoder que eu acharia legal, mas é bem interessante ver ela usando esse poder de forma bem criativa e única. É interessante que precise de tanta energia assim para manter Beto preso. Dá uma certa medida do quão forte ele pode ser. Por que você está aqui? Por que quer me deixar pior ainda? O que mais vocês podem tirar de mim? E ele tem todo o direito de desconfiar. Afinal, ele foi enganado por ela desde o primeiro segundo que se viram. Oi, a senhora deve ser a senhora... Ela estava me ajudando a escapar. Gosto como a suspeita de que Beto estivesse traindo ela aparece de repente. Afinal, pra gente nunca teve uma única suspeita de que ele estivesse traindo ela. Ele só abraça ela por estar feliz que a família esteja viva. Mas ainda assim, faz sentido que Helena sinta ciúmes. Acho que isso dá ainda mais profundidade pro relacionamento dos dois, de alguma maneira. E é bem legal como os reflexos dele estão em dia. Aparentemente ela também tentou acertar ele nesse momento. Não dá pra se esconder de mim, não. Me surpreendi quando ele jogou areia pra tentar ver ela. Prova que ele não é o clássico capanga burro que já vimos em milhões de filmes. Essa cena é incrível. Ver o Flecha finalmente usando seus poderes numa situação real, enquanto é perseguido por discos laminados, é algo bem legal. E a reação dele é bem apropriada. Ele nunca esteve numa luta. É perfeitamente aceitável que ele esteja se surpreendendo com o que é capaz. Essa risada é engraçada até. É exatamente assim que uma criança reagiria se soubesse que pode correr sobre a água. Gosto quando a música para no momento que ele começa a correr sobre a água, dando ênfase pro momento e deixando a gente escutar exatamente o que está acontecendo. Aliás, a música nessa cena realmente conta muito positivamente pro filme. Adoro como, apesar deles nunca terem trabalhado juntos como um time, ainda assim eles se saem muito bem nessa situação. E os poderes deles se complementam muito bem. Acho que isso pode ficar aberto à interpretação, mas pra mim, Violeta não queria criar o campo de força. Pelo contrário, ela estava pronta para se sacrificar e ser baleada no lugar do irmão. Aquele é o Fogarel? Fogarel? Não, a roupa dele era... Legal como ninguém faz ideia de quem ele seja e até confunde ele com outro herói. Mostra o quão irrelevante ele é. E ele tem uma ótima tecnologia, mas ele não sabe usar isso a seu favor. Por várias vezes ele coloca as pessoas em riscos e faz burrices, como por exemplo, criar um robô que aprende sobre seus inimigos, mas não está nem um pouco preparado para quando o robô aprender a lutar contra ele. Então o que é? Um exercício mental? Não dá pra te perder outra vez. Isso é sincero e pesado. Ele realmente está com medo de colocar a família em risco novamente. Uma pequena cena quando eles estavam brincando disso anteriormente. Assisti ao filme algumas vezes ao longo do tempo, mas só agora eu percebi que esse carro do filme Carros está aqui. Mais um pôr do sol bem bonito. É interessante como o filme começa com um pôr do sol e termina com outro. Me arremessa! Novamente, um ótimo trabalho em equipe e um excelente uso dos poderes. Também adoro o pequeno detalhe quando Helena pega Zezé. Sempre que um super-herói pega uma pessoa caindo, a pessoa ainda morreria por causa do impacto. Mas repare que ela se estica para pegá-lo com as mãos, desacelerando a queda dele. Normalmente os vilões de filmes infantis são presos. Esse daqui foi morto. Pra mim isso é bom. Não sei se é bom pro público infantil que viu o filme. Eu sempre achei que era pra ela. E aí? Você é Violeta. Conforme ela vai ganhando confiança e a sua mãe demonstra confiança nela, Violeta começa a tirar o cabelo da frente do rosto. Gosto como o filme usa isso para simbolizar o amadurecimento da personagem. Ela até parece estar menos tímida agora que passou por esse evento em família, onde recebeu o apoio dos pais. E quase morreu também, o que pode afetar um pouco. A expressão desse cara é genuinamente engraçada. Olhem para o escavador! Hoje em diante, declaro guerra a... Logo todos tremerão diante de mim! O filme realmente termina num ponto muito bom e deixa o terreno bem preparado para o segundo filme. Uma pena que tenha demorado uns 14 anos para lançar a continuação. Não é como vários outros filmes do gênero, que começa contando como se tornaram heróis. Eles já são.
Heróis já são parte da sociedade, então o filme parte da premissa de que agora eles não podem mais ser super-heróis, o que é bem interessante. E o fato de serem uma família de heróis e não um grupo de heróis dá uma outra dinâmica pro filme, uma dinâmica bem legal e bem trabalhada, por sinal. Mas acho que o melhor ponto desse filme é perceptível logo no começo. A mistura de gêneros de espionagem e super-heróis e as camadas dos personagens realmente fornecem uma perspectiva única. A combinação de ação e espionagem funciona muito bem durante todo o filme. E junto a isso, temos a humanização dos personagens, que também é algo muito bom nesse filme. São uma família de heróis, mas o quão diferente da minha família ou da sua eles realmente são. Eles ainda discutem na mesa de jantar, não conseguem controlar os filhos e também se sentem insatisfeitos no trabalho deles. Até a escolha dos poderes deles é algo bem pensado. Os poderes refletem perfeitamente o estereotipo ao qual eles pertencem. Beto é o pai, então precisa ser forte e resistente. Helena, como uma mãe, é puxada em todas as direções para resolver todos os tipos de problema. Violeta, assim como qualquer adolescente da idade dela, sente essa grande necessidade de se isolar no seu próprio mundo, ganhar certa individualidade e ser o mais reservada possível. E nada mais reservado do que ficar invisível. Flecha simboliza perfeitamente uma criança da idade dele, extremamente energizada e hiperativa, enquanto Zezé, como ainda é um bebê, tem um enorme potencial e pode ser o que ele quiser. Mas a batalha do filme ainda é decepcionante. O roteiro prepara a gente para algo grande, mas tudo se resume a quem tem o controle remoto. Violeta e Flecha também são ótimos personagens. São apenas crianças que estão crescendo e precisam decidir o que elas querem ser, mas ao mesmo tempo elas precisam saber lidar com os superpoderes e tentar ajudar os pais a saírem de uma ilha onde todos querem matar eles. Mas apesar disso, eles não deixam de ter um comportamento que condiz com o que realmente são. Crianças. Aliás, nenhum deles age fora do normal. Helena continua se importando com a sua aparência após ter tido 3 filhos. Beto não consegue conciliar o casamento dele e já está infeliz no trabalho. Isso são problemas normais que pessoas normais teriam. E o filme faz um ótimo trabalho em introduzir esses problemas em uma família que definitivamente não é normal. Claramente, Helena é a personagem mais madura. Ela é quem precisa lidar com os problemas normais de uma família anormal. Desde o começo, ela entende a importância da família. Mas o arco de Beto entendendo que ele precisa deixar sua vida antiga para trás e focar na sua família agora, também é muito bem escrito. Para 2004, esse filme é muito bonito. Os visuais são incríveis e a qualidade das animações são impecáveis. Não sei porque um filme tão bom assim demorou tanto para ter uma continuação, mas certamente a espera valeu a pena. O segundo filme é ainda mais bonito visualmente e tem uma história tão interessante quanto a desse filme.